seja Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Sou a missionária Selma. Acredito que alguns irmãos devem se lembrar de mim, que já estivemos aqui algumas vezes, eu e meu esposo Evangelista Robson, quando esteve ministrando louvor. Louvado seja Deus. Peço que a igreja abra suas Bíblias no livro de João, capítulo 21, onde se encontra o tema da campanha. Eu confesso que eu não sou muito de pregar em cima de tema, viu, pastor? Louvado seja Deus. Eu sou daquele tipo que eu oro a Deus e peço a palavra e Deus me revela em sonho ou através de uma outra palavra. Porém, tem uns momentos que Deus me direciona em cima do tema e essa foi uma dessas vezes, né? Qual Ele me direcionou em cima do tema. E o Senhor irá falar o meu e o teu coração, como eu creio que o Senhor já tem falado, aleluia, através dos louvores. Louvado seja o nome do Senhor. E nos outros erros de campanha, qual já se passou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. João, capítulo 21. Estarei lendo depois uns 2, 3 versículos de outro livro, mas não se preocupe que nós estaremos dentro da mensagem. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 21, versículo 3 a seguir, diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Fora e subira logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Vamos repetir o versículo 6? E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. O versículo 7 diz: Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Louvado seja Deus. Quem quiser acompanhar, eu estou lendo aqui o versículo do livro de Mateus, capítulo 4. Louvado seja Deus, versículo 18 e 19. Mateus, capítulo 4, versículo 18 e 19, que diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Louvado seja Deus, sempre glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Maravilha. Aleluia. Como nós lemos aqui, igreja, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18 e 19, foi a primeira vez quando Jesus veio até Pedro, aleluia, lhe chamar para uma grande obra, para uma grande missão. Pedro, ele era pescador de peixe, porém o Senhor Jesus chamou como pescador de homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no livro de, aleluia, Lucas capítulo 5, a Bíblia vai nos contar também uma outra pesca maravilhosa. Louvado seja Deus, o milagre a qual Jesus havia feito antes de ele morrer e ressuscitar. Essa foi a primeira pesca, louvado seja Deus, milagrosa de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala, igreja, que no livro de Lucas, o povo estava ali reunido em volta de Jesus, uma grande multidão para ouvir. E devido à quantidade de pessoas, Jesus vê o barco de Pedro e ali ele entra dentro daquele barco
e continua anunciando o Evangelho, anunciando a palavra do Senhor. E após, aleluia, Jesus terminar ali a sua pregação, a Bíblia nos fala que ele fala com Pedro para ir ao mar alto e lançar as redes. E o interessante é que naquele momento Pedro responde: Senhor, trabalhamos a noite inteira, mas nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. E ali, quando lançaram as redes, ali eles pegaram tantos peixes que, aleluia, louvado seja Deus, as redes veio a se romper e eles precisaram da ajuda de outros barquinhos para pegar a quantidade de peixe que eles haviam pescado naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, como nós lemos no livro de João, capítulo 21, é a segunda pesca milagrosa de Jesus Cristo. Porém, aqui foi após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E no versículo 3, a qual nós lemos, Simão Pedro, ele estava deixando o seu ministério de lado e retornando à sua vida de homem comum, de um pescador de peixe. Porque até então, aleluia, Pedro havia deixado essa vida de pescador de lado e seguido a Jesus como discípulo de Cristo. Louvado seja Deus. Mas devido, aleluia, ele ter negado a Cristo por 3 vezes, pouco antes da sua morte, aleluia, louvado seja Deus, Pedro fica desanimado, Pedro fica entristecido. Quem sabe Pedro pensa que não tinha mais jeito para o seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Pedro não sabia é que Deus não abre mão dos seus escolhidos. Quando Deus escolhe o homem e mulher para uma obra, ainda que o homem se desanime, ainda que o homem até mesmo peque contra o Senhor e volte para trás, volte, aleluia, a sua vida de homem e mulher comum, louvado seja Deus, e deixa de fazer o ID do Senhor, deixa de colocar a mão no arado, larga, aleluia, as redes de lado. Louvado seja Deus, o Senhor não desiste. Se for preciso ele ir atrás, ele vai, ainda que para isso muitas das vezes ele precisa ele apertar um pouco, mas Jesus não abre mão dos seus escolhidos. Jesus não abre mão daqueles que ele levanta para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos, assim como Pedro, aleluia, deixa as redes de lado, ou seja, deixa o chamado do Senhor. O Senhor chama como pregador, chama como levita, chama como diácono, chama como evangelista. Louvado seja Deus, chama como intercessor da casa do Senhor. Mas devido às lutas, devido aos levantes, devido às dificuldades, aí para no meio do caminho, estaciona, aí olha
Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Alguns anos atrás, o meu esposo ele deixou de fazer o ídolo do Senhor. Ele largou o chamado dele por causa de palavras negativas, por causa de portas fechadas. Louvado seja Deus. Ele olhou o tamanho do problema, ele olhou o tamanho do gigante, ele olhou as portas fechadas. E ele, aleluia, se entregou ao diabo. Ele deixou Satanás fazer dele de gato e sapato. Louvado seja o nome do Senhor. E ele mesmo conta que muitas das vezes ele achava impossível ele voltar a louvar. Ele achava impossível ele voltar a pregar. Ele achava impossível ele voltar para os caminhos do Senhor, porque ele estava completamente desanimado, sem força. Louvado seja o nome do Senhor. Mas assim como Jesus veio até Pedro, Jesus foi até meu marido. Aleluia. O Senhor até às vezes usava até mesmo a boca de quem estava no meio, usando porcaria, usando droga, para dizer: ei, pastor, o teu lugar não é aqui. É assim que ele se referia ao meu marido. Então, aleluia, falava: pastor, volta para Jesus, pastor, volta para tua casa, vai fazer obra, porque esse lugar não te pertence. Ah, pastor, tu está no lugar errado. Aleluia, sabe por quê? Porque ainda que ele estava lá na escravidão de Satanás, ele estava louvando ao Senhor. Aleluia, a chama de Jesus Cristo ainda ardia dentro dele. Sabe o que era isso? Era Jesus chamando, era Jesus dizendo: filho, eu não abro mão de você, eu não desisto de você. É para você voltar, porque o teu chamado não passou no braço, aí chamado não passou no braço, o teu chamado ainda está de pé. Enquanto isso, eu estava em oração dia e noite pela vida dele. Eu orava pelas madrugadas, eu orava meio-dia, eu orava de noite, fazia campanha de 21 dias, fazia campanha de 3 dias, fazia campanha de 7 anos, louvado seja Deus, fazia consagrações, e o tempo todo fazendo isso. O Senhor está pensando que eu parei? Eu não parei, eu continuei fazendo a obra do Senhor, porque antes de acontecer, o meu Deus, ele avisa os seus, antes que vai acontecer alguma coisa. E Deus falou comigo: filha, cinge os teus ombros, porque tu vai enfrentar um grande vento, uma grande tempestade. Mas Deus manda te dizer para tu não parar de dançar para Ele, para tu não parar de pregar a palavra, porque Ele é contigo e Ele vai te dar a vitória. Só não para, não volte para trás, não deixe de fazer a obra, não deixe de lançar as redes. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi fácil, igreja. Eu não vou dizer para você que foi fácil, porque não foi. Mas Jesus me deu graça e me deu força para permanecer fiel, firme até o fim. Até que, aleluia, eu não vou estar contando muitos detalhes, porque senão não entra na palavra. Aleluia, mas no certo dia, o meu Deus fez um milagre na vida do meu marido dentro de 5 dias. Com apenas 5 dias, ele lá, aleluia, no centro de recuperação, Deus fez uma transformação. Ele voltou para casa completamente liberto e com o brilho do Espírito Santo. Com apenas 15 dias, Deus levantou novamente. Muitos não acreditaram, muitos julgaram, disseram que os pastores de Jequié estavam cegos por estar colocando o homem com tão pouco tempo, que estava recuperado das trocas no altar. Mas entenda, é Deus que liberta, é Deus que faz, é Deus que capacita, é Deus que levanta, é Deus que opera, é Deus que faz do jeito dele, no tempo dele, como Ele quer. Não é o homem que determina o final da história de ninguém, é só Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Está aqui novamente, de pé, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e para a igreja entender que Deus não desiste daqueles que Ele chama. Deus não desiste de você, Pedro.
seja Deus. Agora preste atenção. Quando Pedro, ele diz, vou pescar, os outros discípulos que estavam com ele, disse, nós também vamos. Aleluia, louvado seja Deus. Pedro era um bom influenciador, só que agora ele foi um influenciador negativo. Porque ele influenciou os outros discípulos também a largar a chamada e ir para o mar pescar peixes. Aleluia, seja, louvado seja Deus. Ele agora, aleluia, ele influencia outros discípulos a viver a sua vida comum. Louvado seja Deus e deixar o chamado de Jesus de lado. Que tipo de influenciador você tem sido na vida das pessoas? Você como homem e mulher de Deus, aleluia, como é que você tem influenciado o teu vizinho, a tua parentela, os teus amigos, os teus colegas de trabalho, de colégio? Louvado seja Deus, será que você tem influenciado, aleluia, de uma forma positiva, levando, conduzindo pessoas a Cristo? Ou você tem feito como Pedro, influenciado de uma forma negativa, fazendo com que as pessoas queiram se afastar ainda mais do chamado, fazendo com que as pessoas queiram se afastar ainda mais do propósito, fazendo com que as pessoas queiram se afastar ainda mais de Cristo? Glória a Jesus. Muitas das vezes nós somos um mau influenciador e a gente nem percebe. Mas nesta noite, Jesus sabe a visão de crente aqui para fazer uma autoanálise na sua vida. E aleluia, e ver se você está influenciando positivo ou negativo. Se tiver, aleluia, influenciando de uma forma negativa, aleluia, começa agora, a partir de hoje, a vigiar e começa a dar testemunho, começa a influenciar de forma positiva. Aleluia, induz o povo a chegar a Cristo, induz os teus amigos, teus colegas, tua parentela a se achegar a Jesus Cristo, e não o contrário. Ah, missionária, como eu faço isso? Sabe como? Falando de Jesus, dando testemunho, aleluia, deixando Jesus mudar o teu caráter, agindo como Jesus, se comportando como Jesus, seguindo os passos de Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, deixando o brilho da raça no abraço, aí chamando a raça do Espírito Santo brilhar sobre a tua vida, Pai. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Aí no versículo 4, louvado seja Deus. Aleluia. E 5 de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Meu Deus. Maravilha. Louvado seja Deus. Jesus. No versículo 4, Jesus se apresenta aos discípulos. Porém agora já era amanhã. Os discípulos passaram a noite inteira trabalhando, pescando, mas tiveram uma pesca infrutífera, negativa. Eles não pescaram nada. E quando Jesus se apresenta a eles, eles não reconhecem quem era Jesus. Ei, isso é o que acontece quando o crente larga o chamado, quando o crente larga as redes, aleluia, e se afasta do Senhor. Chega um momento que ele se encontra tão distante de Jesus que ele não reconhece mais a voz do seu Senhor, ele não reconhece mais a voz de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai nos dizer, aleluia, no versículo 5, disse depois Jesus, aleluia, filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Meu Deus. Jesus perguntou aos discípulos. Nem um cambute para comer tinha. Aqui Jesus está falando de alimento. Meu Deus. Eu vejo aqui duas coisas. Primeiro, Jesus, ele fez essa pergunta com um propósito. Jesus não estava querendo comida, ele tinha alimento. Jesus, ele fez essa pergunta primeiro com um propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tirar o foco daquele discípulo. Meu Pai! Aleluia, conseguiu o alimento. Jesus queria agora que aquele discípulo se voltasse a atenção para Aleluia, papai! Louvado seja Deus, e não a preocupação de conseguir o alimento. Louvado seja Deus, e Jesus aqui ele faz essa mesma pergunta para mim e para ti. O que tens? Louvado seja
Meu Pai. Alguém pode dizer, eu não tenho nada, mas nós sempre temos alguma coisa a oferecer ao Senhor. Cada dia você quer, aleluia, eu quero missionária. Podemos oferecer o nosso louvor e adoração. Aleluia, Pai. Podemos oferecer um jejum, podemos oferecer pregação, podemos oferecer, aleluia, intercessão, podemos oferecer ajudar o próximo. Louvado seja Deus, podemos oferecer a nossa fé, aleluia, devoção a Jesus Cristo. Nós temos o que oferecer. Muitas das vezes nós não queremos. Verdade. Meu Deus. Mas olha só, os discípulos disseram que não tinha nada. Ainda que eu e você Nem um taco de bolachão para comer não tinha. Ele sempre tem algo a nos oferecer. Verdade. Jesus sempre tem algo a nos oferecer. Ainda que você diga que não tem nada a oferecer a Ele. Louvado seja Deus, mas entenda. Jesus, Ele chamou a mim e a ti para dar frutos. O Senhor me chamou como árvore frutíferas. Louvado seja o nome do Senhor. E a árvore só dá frutos quando ela está firmada em Cristo, que é a água da vida. Se a árvore não está produzindo frutos para o Senhor, alguma coisa está errada. Ele não está firmado em Cristo, ele não está bebendo da água, ele não está alimentando do pão, ele não está firmado na rocha. Tá sem adubo no pé da A gente planta. que está firme em Cristo, ele dá. Maravilha. Jesus é lindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Esses dias, minha mãe me contou uma história. Não estou contando isso aqui para me engrandecer na igreja, porque a glória é o rei do Senhor Jesus Cristo. E quem faz a obra é o Senhor. Aleluia. Mas a minha mãe disse que ela chegava na casa da minha avó e minha avó estava chorando muito. E ela e minha tia fazendo de tudo para minha avó parar de chorar e ninguém conseguia. Aí minha mãe pegou um vídeo, aleluia, aleluia, no celular pregando e colocou do lado da minha avó. E diz que quando ela começou a ouvir a pregação, ela parou de chorar e dormiu. Meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiro de pirona. Esse é o tipo de influência que você tem que ter na vida das pessoas. É o tipo de fruto que eu e você temos que dar para o reino do céu. Aleluia, as pessoas contemplar o Espírito Santo na minha e na tua vida. E aleluia, só de ouvir uma palavra da parte do Senhor que sai da minha e da tua boca, sente paz ao ponto de adormecer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não fui eu que fiz ela se acalmar, mas foi a palavra de Deus que ela estava ouvindo naquele momento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora, igreja, o versículo 6 diz assim: e ele lhes disse, lançai as redes, lançai a rede direita, louvado seja Deus, a direita do barco, e achareis, lançada pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Agora olha só o que diz aqui no livro de Lucas, no versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, diz assim: e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que no livro de Lucas, Jesus fala diretamente com Pedro. Aleluia, Pedro responde diretamente a Jesus. Ele diz, Senhor, trabalhamos a noite inteira, mas nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. Agora no livro de João, aleluia, Jesus, ele ordena que lance as redes, mas Jesus não fala diretamente como foi no livro de Lucas. Aleluia, e também o povo responde obedecendo, mas não responde com palavra. Sabe por quê? Porque aleluia, no livro de Lucas
verdade. Agora, louvado seja Deus. Ele deu uma ordem, lança a rede, Louvado Pedro. seja Deus, versículo 8. Se tu pega um cambute. Aleluia, versículo 8 diz assim: então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse, aleluia, aquele discípulo a quem Jesus amava, igreja, é João, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos voltar aqui para o livro de Lucas novamente, versículo 8, diz assim: Glória a Jesus. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Observe que no livro de Lucas, louvado seja Deus, João se reconhece como um pecador, indigno de estar na presença de Jesus Cristo. Agora, no livro de João, louvado seja Deus, aleluia, ele agora, Pedro agora, ele cinge as suas vestes, a túnica, louvado seja Deus, porque estava nu. Cingir é a mesma coisa que estar preparado, estar pronto para a batalha, estar pronto para a guerra, estar pronto para lutar. Louvado seja Deus. A túnica também ela tem vários símbolos bíblicos. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas aqui também ela é identidade. Louvado seja Deus. A nudez no mundo espiritual é falta de revestimento. Então Pedro, ele agora entende que ele precisa se preparar. Ele precisa estar pronto. Aleluia. Louvado seja Deus, e revestido para se achegar novamente a Cristo e voltar ao seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro agora, eles, aleluia, veste a túnica. No caso, por isso que ele estava nu, significa que ele estava literalmente nu. Até porque a túnica era a segunda peça. Louvado seja Deus, no vestuário daquela época. Era uma segunda roupa que eles colocavam por cima da que eles estavam usando. Louvado seja Deus. E quando Pedro, aleluia, ele veste a túnica e se lança no mar, não era se escondendo de Jesus, não era fugindo de Jesus, muito menos para ajudar, segurar, quem sabe ali aquela pesca. Louvado seja Deus. Mas era para ele se chegar mais depressa a Jesus Cristo. Em terra, você tem se lançado ao mar para se chegar a Cristo. Você tem se preparado, estava à disposição da narração, para fazer aquilo que o Senhor tem te chamado, para fazer aquilo que o Senhor tem te ordenado. Você tem se colocado à disposição do Senhor e se esforçado para chegar, aleluia, mais perto de Jesus, o quanto antes, aleluia, para se chegar a Cristo mais depressa. Glória a Jesus. Pedro sabia que se ele continuasse naquele barco, naquele momento, ia demorar mais um pouco, porque eles estavam pescando uma grande pesca. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, não era somente cento e tantos peixes, mas peixes grandes. Louvado seja Deus. Olha eu lá para pegar uns cambutes. Se ele fosse a nado, ele iria chegar a Cristo mais depressa. Ele entende que ele tinha necessidade de se achegar a Jesus Cristo antes de voltar ao seu chamado. Ei, sabe o que Jesus está dizendo? É crente, eu tenho uma ração de abraço. Ei, eu tenho te chamado, eu tenho colocado uma missão em tuas mãos, eu tenho te dado os dons e talentos, eu tenho colocado ferramenta nas tuas mãos, mas tu tem deixado de lançar as redes, tu tem deixado as ferramentas de lado, tu tem deixado o teu chamado na tua vida para viver uma vida de homem e mulher comum. Mas agora eu vim a ti para te chamar de volta. Aleluia. Eu vim te chamar de volta e te dar uma ordem. Volte a lançar as redes. Volte a lançar as redes. Volte a lançar as redes. Aleluia, meu Pai. Glória a Jesus. Jesus está falando. Volte. Aleluia. Vamos pegar mais peixe. Eu sou chamado. Pegar Não almas. importa se você errou. O que importa é que você se arrependa, se revista das armaduras secretas do Senhor
se achegue depressa a Jesus Cristo, para que Ele venha te alimentar, para que Ele venha te sustentar, para que Ele venha renovar as tuas forças, para você voltar a colocar a mão no arado, para você voltar a pescar, aleluia, almas para o reino dos céus, para você voltar, aleluia, ao chamado do Senhor na tua vida. Mas entenda, sem arrependimento, sem revertimento e sem se achegar a Cristo, aleluia, nós não teremos força para voltar ao chamado, nós não teremos força para fazer a origem do Senhor, nós não teremos força para lançar as redes, nós não teremos força para fazer o que Deus tem nos ordenado. Glória a Jesus. Ou seja, as forças humanas é inútil sem o poder de Deus. Os esforços humanos é inútil sem a presença de Deus. Louvado seja Deus, para que, aleluia, a nossa pesca seja uma pesca frutífera, aleluia, tenha êxodo, é necessário, aleluia, ter a presença de Jesus Cristo. É necessário que você lance as redes, direcionado pelo Espírito Santo. É necessário que nós lançamos as redes sobre a palavra de Jesus. Glória a Deus. Observe, no livro de Lucas, capítulo 5, louvado seja Deus. Eles, aleluia, trabalhou a noite inteira, mas nada apanharam, até Jesus entrar no barco e ordenar que lançasse azeite. Então eles pescam uma pesca maravilhosa. Aleluia, no livro de João, a qual nós vemos também, eles trabalharam a noite inteira, mas nada apanharam, não pescaram sequer um peixinho, mas nem um salmão. Jesus ordenar que lançasse as redes e eles pescam uma pesca maravilhosa. Está entendendo? O que faz a diferença não é a força humana, mas é a ordem de Jesus, é a palavra de Deus, é o poder de Jesus Cristo sobre a minha e a tua vida, terra. Glória a Jesus. As nossas forças humanas, os nossos esforços humanos, sem o poder de Jesus, nada vale, nada adianta. Ei, sabe por que tem crente? Entra na igreja hoje, aceita Jesus, no dia seguinte já está lá no aleluia, pulando carnaval, dançando, aleluia, se remexendo até embaixo, se enchendo de droga, bebendo, fumando, se prostituindo, pecando, aleluia. Gente, você pode Jesus ontem e hoje já está aí, você vira Satanás de novo. Sabe por quê? É porque essas pessoas olham até Jesus, aleluia, pela emoção. Não vai porque alguém chamou, porque alguém falou. Mas quando o crente permanece firme, aleluia, independente das lutas, independente da circunstância, é porque esse crente, ele não vem direcionado pela emoção, mas ele vem direcionado pelo Espírito Santo, porque somente o Espírito de Deus convence o homem do pecado. Aleluia. Verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Maravilha, Pai. Usaram a rede para lançar de novo, Pai. Pegar a mesma traíra. Glória a Jesus. Aleluia. Você tem deixado, aleluia, o seu chamado de lado. Glória a Jesus. Você tem deixado de exercer aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Jesus essa noite está falando, ei filho, ei filha, eu te ordeno, lance as redes, porque eu vou fazer coisas grandes através de ti. Lance as redes, porque, aleluia, eu tenho colocado almas nas tuas mãos. Lance as redes, porque eu vou fazer a grande obra através de ti, através, aleluia, da ferramenta que eu coloquei em tuas mãos. Ei filho, ei filha, eu não te chamei para parar, eu não te chamei para dar sombra, braço, charada na sombra, para retroceder, eu não te chamei para se acovardar, eu não te chamei para olhar nos obstáculos, eu não te chamei para guardar as
Mas eu vim aqui direcionado pelo Espírito Santo para pregar dentro da palavra e para te dizer: lança as redes, porque Jesus quer almas, Jesus quer almas, Jesus quer almas. Ele tem colocado sobre mim, sobre ti, uma responsabilidade de resgatar almas para o reino dos céus em terra. Jesus está voltando, Jesus está às portas, as profecias estão se cumprindo. Não falta muita coisa para Jesus ir buscar a sua igreja, mas ele vai requerer de mim, de ti, os 12 talentos que ele tem colocado em nossas mãos para pescar a alma, para lançar as redes e trazer as almas para a casa do Senhor. O Senhor vai requerer de mim, de ti, as almas que ele tem deixado nas minhas e nas tuas mãos para trazer aos pés de Jesus Cristo. Ele não te deu instrumento, ele não te deu o talento, o dom para você guardar, para você não colocar em tua gaveta, mas ele colocou, aleluia, os instrumentos, os dons, os talentos, as ferramentas, aleluia, nas tuas mãos para você usar para benefício do reino dos céus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. A nossa maior vitória, o nosso maior galardão não é as coisas terrenas, não é um belo carro. Ô meu pai, mas eu tô andando de pé, pai, o meu. Uma casa de luxo, umas vestes de luxo, de aleluia, de marca. Mas esse aleluia tem um nome escrito no livro da vida. E Jesus nos chamar pelo nome e colocar sobre a minha tua cabeça a coroa da vida eterna. E aí você passar a eternidade com Cristo, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Jesus. Maravilha. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus. Triste será para aqueles que ficarem de fora das bodas naquele grande dia. Ô meu pai, deixa não. Triste será para aqueles que ficarem de fora quando Jesus chamar a minha ti pelo nome e alguém olhar e dizer: Senhor, meu nome não está aí. Ah, Deus, eu preguei teu nome, eu profetizei teu nome, eu curei teu nome, eu ia para os cultos, porque meu nome não está aí. E Jesus te dá força e vos de mim, porque eu não vos te conheço, só porque, aleluia, porque o nome que vai estar escrito lá é daqueles que têm compromisso com Deus, é daqueles que ouvem a palavra de Deus, é daqueles que guardam a palavra do Senhor, é daqueles que praticam a palavra do Senhor, é daqueles que seguem o exemplo de Cristo, é daqueles que têm uma vida de jejum e oração, é daqueles que têm uma vida de santidade, é daqueles que renunciam o pecado, é daqueles que lançam as redes e resgatam as almas do reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9 diz assim: eu estou encerrando, igreja. Logo que saltar a terra vira de brasas e o peixe morto em cima e pão. Louvado seja Deus. Olha aqui. Aleluia. Louvado seja Deus, que eu havia dito no início. Jesus não precisava de alimento. Jesus não perguntou se eles tinham que comer porque estava precisando. Jesus tinha um propósito. Aleluia. E Jesus, ele sempre tem uma providência para mim, para a tua vida. Jesus, ele conhecia as necessidades daqueles discípulos. Jesus sabia que eles precisavam de alimento. Jesus já tinha preparado. Não é diferente na minha tua vida. Ele já tem providenciado. Aleluia. Aquilo que você precisa antes mesmo de você pedir, porque ele conhece as minhas, tuas necessidades. Mas é preciso que você esteja à disposição do Senhor Jesus Cristo. É preciso que nós estejamos com os nossos ouvidos sensíveis ao voz do Espírito Santo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Simão Pedro subiu, aleluia, e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Ei, pai, eu lá vou pegar pelo menos 2 salmão. Fazer uma sopa. Senhor Jesus Cristo, observe que agora, Simão, ele sobe, ele volta e sobe no barco e puxa a rede cheia de peixe. Mas antes disso, primeiro ele se revertiu, ele se lançou lá e foi até Jesus. E depois ele voltou para trazer
meu Pai. Maravilha. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Bendito é Pai. Aleluia, versículo 12 diz assim: disse-lhe Jesus, vinde, jantai. Aleluia, louvado seja Deus. E nenhum dos seus discípulos ousaram perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Louvado seja Deus. O que me chama a atenção é o seguinte: a Bíblia diz que Jesus se apresentou aos discípulos pela manhã, mas Jesus chama eles para jantar. Ó, pra isso. E se jantar é de noite. Aí eu lá para comer essa sopa. Sendo que amanhã, sabe por quê? Porque os discípulos passaram a noite inteira, aleluia, pescando sem se alimentar. Aleluia, Jesus já tinha preparado o alimento de ontem, para no dia seguinte ele já está lá, aleluia, se alimentar. Ei, você não entendeu? Aquilo que te faltou ontem, Deus já preparou hoje. Aquilo que te faltou hoje, Deus te preparou amanhã. Não se preocupe, porque Deus é Deus de providência. Ele conhece as suas necessidades. Aleluia, como a palavra que diz: o choro pode durar uma noite. Aleluia, meu Pai. Vem o amanhecer. Glória. Maravilha. Aleluia, o que você precisa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que nenhum deles ousava a perguntar quem era, porque ele já sabia que era o Senhor. Louvado seja Deus. Mas sabe o que é interessante? É que nos dias de hoje ninguém sabe mais quem é crente e quem não é. Porque, aleluia, é contado de dentro aqueles que dão testemunho, aqueles que deixam que o Espírito Santo brilhar sobre a sua face. Há tempos atrás a gente olhava e dizia: ali vai o homem de Deus, ali vai a mulher de Deus. Mas agora não se sabe mais quem é e quem não é, porque está uma verdadeira bagunça, uma verdadeira mistura. É crente se comportando como mundano, mundano se comportando como crente, e ninguém sabe mais quem é quem. Aí você pensa que, aleluia, não estou dizendo aqui que eu estou pregando doutrina, mas muitas das vezes você vê lá uma crente na igreja com o vestidão longo lá nos pés, uma saiola lá nos pés, um homem na pele de terra. Aí no dia seguinte vem pela rua de bermuda sem camisa, vê a mulher com um pouquinho de short, mostrando tudo. Aí você não sabe, era crente ontem, hoje não é mais. É ou não é? Aí ninguém sabe mais quem é e quem não é. Mas é tempo, igreja, de dar testemunho, é tempo de santidade, é tempo de dar exemplo, é tempo de ser, aleluia, luz do mundo e sal da terra, como diz a palavra do Senhor. E você tem que ser diferente, porque você não pertence a esse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Maravilha. Aleluia, ração da praça. Ai, xarama na ração, né? Ai, xarama na ração da praça. Ai, xarama na ração, ai, xarama na ração, né? Aleluia, no versículo 13. Aleluia, louvado seja Deus, diz assim: chamou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-o, e aleluia, semelhantemente o peixe. Aleluia, o pão é o próprio Jesus Cristo. O peixe é carne, é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, para encerrar o versículo 15 ao 17. Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E na primeira vez Jesus, aleluia, traz a resposta de Pedro. Ele responde: apacenta os meus cordeiros. Os cordeiros que simbolizam os crentes novos na fé. Ou seja, Ei, Pai. E cala basura badará. aleluia, louvado seja Deus. E na segunda vez Jesus diz para eles a resposta de Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Agora ele já muda de cordeiro para ovelha, o que significa, aleluia, os crentes velhos e firmados em Cristo, os crentes fortalecidos no Senhor, mas ainda assim precisa de um pastor para apresentar o rebanho do Senhor Jesus Cristo.
meu Pai. Que exaltado seja o nome do Senhor. E aquilo que eu vou entrar o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração e acender a oportunidade em nome de Jesus.